A vida não é só o que aparenta ser. Aqui, conversamos com quem tem uma profissão que também passa pelas redes sociais. Falamos sobre o que veem, o que partilham e sobre o que não mostram. Eu sou Inês Duarte Freitas, jornalista do Público, e este é o podcast A Vida Não É o que Aparece. Filipa Gomes cresceu no campo, como a própria diz, entre as vacas e couves. Sempre adorou comer e cozinhar, mas quis foi ser designer de moda e acabou por ser copywriter. Isto até o dia em que participou num casting do 24 Kitchen e se tornou apresentadora do Prato do Dia. Seguiram-se Cozinha com Twist e os cadernos da Filipa, transformados também em livros de receitas. Hoje é um dos rostos mais conhecidos da culinária portuguesa e ensina a cozinhar os seus mais de 524 mil seguidores. Bem-vinda, Filipa! Olá, Inês, estás boa? Obrigada pelo convite. O que eu acabei de ler é assim um resumo muito pequenino, não é? Da tua biografia. Sabes Tem uma parte que é mentira, sabes? É? Eu não gostei sempre de cozinhar, eu só comecei a cozinhar mais tarde. Por obrigação? Sim, porque entretanto saí de casa dos meus pais e pronto, não é? tinha que acontecer. Mas isto que eu li, pronto, então é um pequeno resumo com uma mentira pelo meio. Uma não verdade, fora de tempo, não sim. é? Uma verdade fora de tempo. Sim. Sabes o que é que tens escrito na bio das redes sociais? Cozinhar com vontade, comer sem vergonha, qualquer coisa e ser feliz. E é o quê? Tu viste? Deixa-me ver. Podemos ir ver. Eu vi antes de vir para aqui, mas confesso que já me esqueci. Vou fazer uma coisa que nunca fazemos neste podcast, que é, durante este podcast, nunca vamos às redes sociais. Conversamos sobre elas. Faz sentido, não é? Porque sim. Mas diz cozinhar com vontade, comer sem vergonha, cook and TV host. Pois é, agora já não cabe o resto, sim. Eu acho mais que Jorge, mais Julieta. Pois, porque agora entretanto 3 filhos, eu acho que dizia amar muito e ser feliz, qualquer coisa assim, muito inspiracional. Tu começaste a fazer televisão em 2012, 2013, mais ou menos, se as minhas contas não tiverem erradas, e não estamos a falar assim de um tempo tão longínquo, mas mudou tudo muito depressa. As redes sociais naquela altura não eram propriamente um tema para quando se fazia televisão, ou eram? Não eram. Aliás, eu quando comecei, eu ainda não... Pois claro, não tinha um Instagram público, tinha um Instagram privado, mas eu tenho a ideia que não era assim há tanto tempo. E sim, dá a sensação que o mundo entretanto é outra coisa. Mas as redes sociais foram e são importantíssimas na minha vida, na minha carreira e na minha curva, não é? Sim, claro. Depois acabou por ser um complemento muito, muito forte. Mas não havia aquela ideia de... Eu lembro-me que os programas do Prato do Dia tinham depois aquele resumo muito pequenino no fim, não é? Quando nós víamos a receita. Um recap. Tinha aquele recap que é basicamente o que hoje nós vemos nas redes, ou não? Sim, já era um bocadinho essa linguagem, porque era um resumo de 1 minuto da receita passada assim um bocadinho mais rápido. Curiosamente, o intuito não era tentar imitar uma rede social, até porque lá está, nós ainda não tínhamos muito essas referências visuais. O que era mesmo importante era, no fim da receita, as pessoas conseguirem anotar, conseguirem tirar uma foto, porque depois tinha também um oráculozinho com os ingredientes. Acontece que, sim, hoje em dia, e nos 3 a 5 segundos de atenção que nós temos, entretanto, as redes ficaram esta coisa muito rápida e os vídeos têm que ser rápidos, porque senão também ninguém vê. Mas, voltando a esse início, tu dizes muitas vezes, já deste aqui outras entrevistas ao público também, que achas que foi o teu estilo de comunicação e o facto de tu não teres muita experiência de cozinha quando chegaste à televisão que te aproximou do espectador. Mantens essa acreditas que foi esse? Eu continuo a acreditar que foi isso, muito também pelo feedback que eu vou tendo das pessoas que me continuam a dizer a mesma coisa. Outra coisa que dizem também é que há ali uma confiança de que as receitas resultam sempre, e isso deixa-me muito feliz, porque... É o selo de qualidade, não é? Sim, e eu faço-as precisamente quando eu faço um monte de testes e até demoro um bocadinho mais nesse processo pré, é precisamente para isso, para que as pessoas em casa consigam reproduzir. E eu tinha muita lógica do se eu consigo, eu que não tive formação académica, que sou autodidata, consigo, então as pessoas lá em casa também têm que conseguir. Por isso é que eu também sou tão detalhada e gosto de dar quantidades, ou gosto de falar em medidas, porque para mim é mesmo muito importante que as pessoas em casa consigam. Senão vai ser só um vídeo que elas até podem guardar, pode ser só um vídeo muito bonito ou muito que tenha muito appetite appeal, mas se efetivamente não resulta ou não cumpre uma expectativa, eu acho que facilmente cai por terra. E o mesmo se passa para a pessoa que tu és e que tu mostras, fazendo também um bocadinho a ligação às redes sociais, porque eu acho que deve ser muito cansativo. Não podemos ser só um prato com bom aspecto. Exatamente. E deve ser muito cansativo. Eu às vezes ponho-me a pensar, como é que será daqui a 10 anos? Quem é que já se mostrou?
porque há contas que nós seguimos. Eu não sei se tu tens esta ideia, mas que eu penso, não pode. Não pode. Esta pessoa não pode ser assim. Não é possível manter não esta vida. Não é possível esta pessoa ser assim, e por quanto tempo é que vai conseguir? Eu acho que isso depois, mais cedo ou mais tarde, também há de passar uma fatura. Portanto, quanto mais verdade houver, acho eu. Mas achas que havia esta verdade nos programas nos programas de culinária? Porque nós temos a ideia sempre que a televisão é uma coisa muito encenada. E se calhar achas que o que vieste trazer diferente era esta ideia muito coloquial, como se as pessoas te conhecessem a estar a ver um programa de culinária? Sim, eu acho que acima de tudo eu vim trazer uma coisa que lá fora já se fazia muito com o Jamie, por exemplo, com o Jamie Oliver, com a Nigella, que é uma descomplicação da cozinha. Já não é o chefe de renome com não sei quantos anos, que tem um barrete na cabeça, não é? Um chefe Silva a fazer ali uma receita, uma coisa solene. Não, é algo acessível, é algo coloquial, é feito numa linguagem que todos conseguem entender. Pelo menos esta era uma coisa que eu tinha em mente, que sempre que quando comecei a fazer os programas, apesar de eu não ter experiência nenhuma, eu tinha a experiência de... E da publicidade, que também acabou por ser útil. A publicidade foi muito útil para o lado, e agora vou utilizar a palavra falso, para o lado falso da coisa, mas não é no sentido do falso que eu quero dizer, é para o lado estético e aprimorado. Não? Sim, estético e aprimorado. Que sim, é a estética dos programas, não é? Porque lá está, mais uma vez, se nós formos a buscar as referências do Jamie Oliver e da Nigella, as coisas têm que ter um appetite appeal, as coisas têm que ser... não têm. Para mim é que era importante que fossem, porque eu acho que a estética faz um bocadinho parte do sonho e daquilo que depois nos faz querer ou não uma coisa, não é? Eu acho que a estética torna as coisas aspiracionais, e isto serve para tudo. E muitas vezes a estética também consegue dar um lado mais emocional e de relação. Portanto, para mim, o meu caminho de publicidade foi super importante, neste sentido de eu querer fazer as coisas bem feitas e querer fazer bonito e querer que tivessem uma lógica, um princípio, um meio e um fim. Pensar como um todo, não é? Sim, pensar como um todo. Porque nós em publicidade trabalhávamos, sei lá, para 30 segundos, ou para um MUPI em tamanho enorme, ou um rádio de 30 segundos. E então eu acho que isso me deu ali um crivo que me foi muito útil, pelo menos para aquilo em que eu acredito. Não quer dizer que toda a gente tenha que ter esta mesma estética e que toda a gente ache as mesmas coisas importantes, mas para mim foi. Essa tua abordagem mais descomplicada e mais coloquial chocou nessa altura? Chocou, sim. E para mim também foi meio choque, porque o que nós estamos a falar é, eu estava a trabalhar em publicidade, ou seja, do ponto de vista de redatora de publicidade, e depois de repente participo num casting para uma coisa que eu nem sabia muito bem o que era, não estava muito preparada, nunca me tinha posto nessa posição. Ou seja, eu sinto que caí ali um bocadinho de paraquedas, ainda por cima a fazer uma coisa que eu também não tinha formação para fazer. Eu esforcei-me, foi muito, e corri muito atrás para conseguir dar conteúdos. Basicamente ias aprendendo a fazer. Sim, ia aprendendo a fazer. Eu não cozinhava assim há tanto tempo, só que pesquisei muito, e foi muito também tentativa e erro. E depois para mim foi meio um balde de água o choque que depois aquilo provoca de reação de público. Ou seja, eu não estava preparada. Eu acho que também a minha sorte foi... para o bem e para o mal, mas eu acho que a minha sorte foi, eu acho que tive uma educação muito pés na terra e com uma boa estrutura, e eu acho que isso me fez, por um lado, não ficar demasiado iludida, deslumbrada com a televisão, a fama e as pessoas a conhecerem-me. Por outro lado, também não ficar demasiado preocupada com as críticas. Eu queria fazer bem, mas acima de tudo o meu fazer bem era a respeitar o meu critério de qualidade e os conteúdos que eu achava que eram bons. Isso é que era o meu crivo, não propriamente as críticas mais miúdas do público, do porque é que tens as unhas pintadas, porque é que estás de batom, porque é que estás assim vestida, porque é que estás arranjada, tu és um boneco, estás de cabelo solto. Era este tipo de críticas que na verdade eram muito críticas meio body shaming, e que depois também facilmente caíram por terra, porque de alguma forma eu acho que entreguei e as pessoas começaram... Ou seja, as pessoas viram que não era só a tua imagem. Sim, sim. Mas lá está, isto é meio contraditório, porque se para mim a imagem é uma coisa muito importante,
O conteúdo também é, e eu acho que as duas coisas têm que existir, porque uma sem a outra fica meio fraco. Sendo que só estética e zero conteúdo também não vai. Isso não vai de certeza. Mas algumas destas críticas vieram do meio da cozinha? Sentiste algum preconceito? ou sentiste outsider em algum momento? Há sempre aqui uma confusão que acontece, que é... Muitas vezes quando eu venho a entrevistas, quando vou a programas, quando vou a sítios, nunca sabem o que é que me hão de chamar. Sim. E muitas vezes me chamam de chefe. E para mim também foi um bocado difícil eu manter a posição do eu não sou chefe, porque eu depois estava constantemente com este discurso. Mas eu percebi no meio dos chefes, digo dos porque na altura até havia muito poucas mulheres, hoje felizmente há muitas mais, eu sentia aquele olhar de lado do... Nem sempre, mas cheguei a sentir aquele olhar de lado do... esta, acha que é uma cara bonita que está a fazer umas coisas na televisão. Nós é que estamos aqui a ralar no dia-a-dia. Mas eu, na verdade, também nunca tentei tirar esses lugares a ninguém. Eu acho que depois as coisas naturalmente lá está. Eu acho que quando tu tens os pés assentes na terra e não tentas passar por cima de ninguém, nem tentas ser uma pessoa que tu não és, as coisas naturalmente acabam por se arrumar nos seus sítios. E eu não tento tirar lugar de ninguém, não tento ser ninguém, acho que tenho o meu próprio lugar. E hoje preferes que te chamem cozinheira ou autora de receitas, não é? Sim, ou sei lá, criadora de conteúdos, Sim. porque na verdade o meu dia-a-dia eu passo efetivamente mais tempo, ou seja, tempo real, por exemplo, a editar ou fotografar, agora não fotografo tanto, mas a editar e a tratar de conteúdo e a escrever, do que propriamente a cozinhar, porque imagina, testo uma receita que demora-me, imagina, meio dia a testar uma ou duas receitas, depois filmo e é uma coisa que me pode demorar entre meio a um dia, vá lá, porque muitas vezes a maioria dos meus conteúdos eu faço sozinha e depois sou capaz de passar 3 ou 4 dias a editar, a fazer voice-over, a arranjar aquilo tudo. Portanto, eu sou cozinheira sim e esse é o material do meu trabalho, não é? O conteúdo, a substância. Sim, mas o meu trabalho é muito mais do que isso. Claro. Sim. Essas críticas nunca te fizeram duvidar-te própria ou tentar até caber no padrão, não é? Aquela ideia. Porque às vezes pode acontecer isso, não é? Sim, e é um tema até muito delicado, a questão do caber no padrão, até fisicamente, é um tema muito delicado para mim, porque é público, a minha luta constante com o peso e as minhas medidas e o ser gordo ou não, etc. Eu acho que sim, que me fizeram duvidar e que algumas vezes me dobraram, mas acho que foi uma coisa mais minha comigo e com a minha intimidade e com a minha saúde mental do que propriamente uma coisa que tivesse um efeito no trabalho que eu faço, que se revisse depois no trabalho que eu faço, que é ok, então vou deixar de usar as unhas vermelhas ou vou deixar de ser coloquial na forma como eu falo ou vou deixar de querer ter uma cozinha bonita e passar a ter uma cozinha com um ar industrial porque é isto que as pessoas querem. Não, isso nunca aconteceu, até porque, na verdade, eu tive a sorte de essas críticas serem uma porcentagem muito pequena comparadas com o outro lado, que era os elogios, o apoio, a aceitação do público, do sim, o carinho. Portanto, apesar disso, eu sentia muito que estava no caminho certo. E continuo a sentir, sim. Apesar de eu agora não estar a fazer programas de televisão. Mas mantens a mesma estética nos teus continua a ser eu, uns dias mais descontraído, outros menos. Mas atenção, também é uma coisa que no dia em que não me apetece ter este estilo, e estou a falar de roupa, por exemplo, ou de make-up, ou do que seja, também não tenho e não me obrigo a isso. E agora, na verdade, com 42 anos, até estou muito mais em paz com isso e a ser quem eu sou quando me apetece. Ou seja, também não temos de estar numa caixa, isso quer dizer, não é? Não tem, ou seja, só porque eu ando quase sempre assim, não tenho que estar sempre. Sim. Não. É óbvio que quando tu tens, na altura tinha 28, 29 anos, quer dizer, já era uma adulta, mas ainda era muito pequenina, não é? Do ponto de vista de maturidade. E nessa altura, quando tu também estás a tentar, quando estás a iniciar um projeto, quando estás a marcar uma posição, se calhar tens que ser um bocadinho mais vincada nas tuas decisões e nas tuas escolhas. Agora, quer dizer, passaram 12 anos, 13, 14, já não sei bem, estou muito mais
confiante e Sim. muito mais descontraída. Falavas aí da questão do corpo. Estou-me a lembrar, agora há pouco tempo, publicaste, não sei se foi há pouco tempo, mas recentemente, vá. Não sei se era uma foto ou um vídeo, onde mostravas o braço, lembras-te? O antes e depois falso. Antes e depois de um braço. Estas questões do corpo é um tema que gostas de falar? É um tema que recebes muitos comentários sobre isto nas redes, por exemplo? É um tema que eu gosto de falar, aliás, inclusive no passado já fiz uma campanha com uma marca que na altura me ajudou a ter um estilo de vida um bocadinho mais saudável e a perder peso. Eu gosto de falar disso, apesar de ser um tema que me é tão sensível e para o qual eu ainda não tenho muitas certezas e muitas respostas, eu às vezes privo-me disso. Também porque às vezes não me apetece ter o feedback do público, porque isso às vezes pesa muito. E ainda por cima, como são assuntos sérios, às vezes eu não estou, e neste momento não estou com disponibilidade vital para conseguir responder e estar... manter um debate até, não é? Exatamente, manter um debate ou ajudar quem precisar. Portanto, eu não tenho aberto muito esse lado. Agora, quer dizer, na fase em que eu estou, e eu estou sempre a aparecer, a minha imagem é pública. Eu neste momento estou com menos de 30 quilos do que estava há um ano, portanto... É fácil as pessoas fazerem comentários e, além disso, quando tu és uma figura pública que, lá está, liga tanto à estética, as pessoas sentem essa legitimidade de comentar. Mas comentam só quando falas sobre isso ou comentam noutros vídeos, por exemplo? Não, noutros vídeos. Porque há pessoas... Mas, curiosamente, quando eu estava mais gorda, as pessoas tiveram o cuidado e o carinho de não... Muito pouca gente falava do assunto, muito pouca gente criticava e agora tem elogiado. Mas, curiosamente, quando eu estive no meu top máximo de peso, havia muito pouca gente que falava do assunto. E pelo contrário, eu sentia até uma... Eu vou dizer condescendência, mas condescendência tem um lado mais negativo. Eu sentia até um apoio, principalmente feminino, uma sororidade de... Estás linda, no matter what, sabes? Mas sim, pronto, quer dizer, as redes sociais também dão liberdade às pessoas de dizerem o que lhes apetece. Portanto, estás sempre sujeita a isso. Mas esse tipo de comentários é um gatilho para ti? Um bocadinho. Eu acho que é um bocadinho... Quer dizer, eu acho que tive que aprender a viver com, porque lá está, a partir do momento em que tu tens és uma figura pública e as pessoas têm acesso livre à tua pessoa, tu tens que estar preparada para isso. E foi essa parte do estar preparada para isso que eu, como te dizia há bocado, eu nunca fiz essa preparação. O que eu uso muito é, imagina que tu cresceste a querer ser atriz. Tu de alguma forma já te projetaste nesse lugar, já te viste num palco, já te imaginaste a dar um autógrafo. Eu nunca tive esse processo, então comigo as coisas foram um bocadinho à bruta. E eu tive que, sei lá, meio aprender a lidar com isso. E sendo eu uma pessoa que já tive tantas questões e tenho questões, lá está, com o meu corpo e com a minha aparência, desde muito, muito nova, que eu tenho esta consciência física, corporal e da minha diferença em relação aos outros, que se calhar quem olha não diz, mas que para mim é uma questão. Naturalmente que isso foi um tema e ainda é um tema para mim e que eu vou trabalhando, mas lá está, agora estou muito mais focada naquilo que eu penso, naquilo que eu acho e naquilo que é a minha saúde, do que propriamente se os outros gostam ou não. Mas achas que nesta era das redes sociais está a voltar um bocadinho uma ditadura da imagem e da ideia dos corpos perfeitos? Não e sim, quer dizer, eu acho que há muita liberdade para tu seres quem tu quiseres e eu acho que há cada vez mais espaço para toda a gente, esquecendo, claro, todas as fações políticas um bocadinho mais extremistas que estão a ganhar espaço, mas eu quero acreditar que as pessoas podem cada vez mais ser quem querem ser, quem são e podem dizê-lo publicamente, o que é incrível e é maravilhoso. Por outro lado, eu sinto que às vezes as redes sociais te fazem acreditar numa vida, num poder económico, numa classe, num estilo de vida que é absolutamente impossível para alguém que não tem dinheiro sequer para pagar um quarto em Lisboa. Isso sim, e eu acho que isso é um peso muito, muito grande para o público que nos segue. Quer dizer, para quem recebe muitas coisas, para quem tem um poder de compra muito elevado, que muitas vezes as influencers têm, e digo hoje, sei lá, porque é mais o meu público, é mais a minha área, é relativamente fácil, é como a história das Threadwives, é relativamente fácil de ser uma Threadwife quando na verdade tens todo um nível de suporte por trás que te permite aquele estilo de vida. Agora vai lá dizer a uma pessoa que não nasceu num degrau social mais elevado, que está muito lá em baixo, que tem que pagar as próprias propinas, que não tem onde dormir, vai lá dizer a essa pessoa que vai ficar em casa a fazer pãezinhos quentes e vai ao Pilates de raiz e que vai ao Pilates e que cuida dos 10 filhos e que...
Quer dizer, é muito importante também educarmos os nossos filhos a fazê-los entender que a vida não é o que aparece. Muito bom, não? Falando aí dos teus filhos, que mediação é que fazes da exposição deles? Porque com o tempo também foste alargando a tua presença nas redes sociais a mais do que receitas, não é? Vais mostrando um bocadinho da tua vida. Sim, desde o início. Que mediação é que fazes da exposição dos teus filhos? Já mostraste menos, já mostraste mais? Então, o que é que vais pensando sobre o tema? Sim, já mostrei mais. Também já senti mais vontade de mostrar. As questões da pedofilia, da sexualidade, da violência doméstica, da pornografia têm-me causado algum desconforto. Se bem que eu acho que querendo fazer mal, faz-se mal de qualquer forma. Pode-se ir para a rua tirar fotos de crianças que ninguém vai perceber. E depois também depende muito da fase de vida, da idade em que os meus filhos estão. Por exemplo, se calhar da Simone tenho mais facilidade em partilhar coisas, sendo que tenho cuidado com... Que ainda é muito pequenina, não sei. A Simone tem 2 anos. Desculpem, não fiz esse enquadramento. A Simone tem 2 anos, é uma bebé super engraçada e super reguila. Quer dizer, não a mostro toda no banho, obviamente. Claro. Quer dizer, é óbvio para mim, outras pessoas mostrarão, não sei. Mas como ainda não tem, eu ainda não a vejo como uma personalidade com um traço que se vai manter ao longo da vida. Há coisas que eu ainda vou mostrando com alguma facilidade e alguma ingenuidade e não é? Em relação ao Viriato, que tem 7, e em relação à Julieta, que tem 10, a coisa já é completamente diferente. Não há partilhas sem lhes perguntar se está tudo bem, não há partilhas sem perceber se eles estão confortáveis. Se eu tiro uma foto que depois quero partilhar, mas que eles não repararam que estavam a ser fotografados, eu mostro antes. Portanto, para mim já é muito importante haver isso, porque eles já são pessoas com personalidade formada e já têm o seu espaço no mundo. E já têm muita gente com quem interagem e aquilo que eles querem mostrar ao mundo também tem que passar pela sua vontade. A Julieta já está a caminho da adolescência. Preocupas-te com esta ideia de ter uma rapariga, uma mulher adolescente nesta era? Preocupa-me bastante. Preocupa-me em vários aspectos. Olha, preocupa-me porque a adolescência dela vai-me calhar, eu já estive a fazer estas contas, vai-me calhar na perimenopausa, ou por ali. A do Viriato provavelmente na menopausa e a da Simone, portanto vai ser muitas hormonas descontroladas naquela casa. De uma casa. Sim. Coitado do Jorge, que é o meu homem que vai ter que mediar aquilo tudo, e preocupa-me muito porque o mundo está um lugar muito esquisito e eu tento, quer dizer, eu não lhe quero passar muitos medos e muitos receios, porque eu acho que isso depois nos torna adultos sempre em pânico e sempre a olhar para os lados. Mas, e também me irrita muito fazer aquela coisa do és mulher, tens que te proteger, porque não devia ser assim, mas efetivamente ela é mulher e ela é minha filha e eu vou fazer o que eu puder para a proteger, portanto sim, eu vou-lhe dizer para se ela à noite andar na rua ligar a alguém, não andar com fones, se calhar sair a umas horas um bocadinho mais complicadas, preferia que ela não fosse com aquela mini saia ou com aqueles calções. Mas, acima de tudo, nós vivemos numa casa em que tentamos muito dar-lhes as ferramentas para se protegerem, para se questionarem, mesmo que isso depois dê muito trabalho no dia-a-dia, porque depois eles questionam tudo. Sim. E contrapõem com tudo, e são muito reivindicativos. E para pensar com a sua própria cabeça e também para serem empáticos. São assim, vários pilares que nós advogamos lá em casa e que são muito importantes. Este tema do corpo que estávamos aqui a falar ainda recai muito sobre as mulheres. Muito. Cai acima de tudo sobre as mulheres. E acontecendo as situações, parece sempre que o nosso corpo não é nosso, não nos pertence, nunca nos pertence. Esta coisa de tu teres de dizer à tua filha, pá, tem cuidado, olha por cima do ombro, vê lá com quem é que te cruzas. Primeiro parece que a culpa é delas, não é? Que são elas que estão a fazer alguma coisa de errado. E depois parece também que lhes estamos a dizer que é legítimo o corpo delas ser apreciado por estranhos. Portanto, com um homem... Olha, vou-te dar um exemplo muito prático. Na turma da Julieta, ela é do 5º ano. Todos os rapazes têm cartão de saída e muitas vezes saem à hora do almoço para ir ao supermercado, ao café, comprar uns bolos, umas gomas, o que for. Nenhuma rapariga tem o cartão. Porque os pais não autorizaram. Exatamente. Não é porque a escola não permita, é porque os pais não autorizaram. E isto é claramente um sinal de uma sociedade machista, misógina e que tem muita violência contra as mulheres. E eu até acredito que, se calhar, a violência não está a aumentar, o que está a aumentar
é mulheres capazes de falar e este empoderamento da coragem de se chegarem à frente e não serem saco de pancada, literalmente. E muita desta violência acontece também nas redes sociais, não é? Há bocadinho falavas dos comentários e de como as pessoas podem dizer tudo. E a minha pergunta é, podem dizer tudo? Qual é a tua opinião sobre esta ideia da Quais são os limites da opinião, não é? Sim. Estava há pouco a ouvir o podcast com o Raminhos. E, pois, quer dizer, elas têm a possibilidade não devem, não é? Mas... quer dizer, também não temos aqui a polícia do bom senso ativada para ver que comentários é que podem ou não é? E muitas vezes as plataformas também começam a retirar as próprias políticas de segurança de discursos, não é? Tenho ideia que houve, não sei se foi... Sim, certas palavras passam a ser logo... Sim, mas por exemplo, eu tenho ideia que o TikTok tinha, eu não sei se o TikTok ou se o Instagram... Sim, o Instagram e o TikTok, pronto. sim. Eu tenho ideia que eles tinham um serviço interno que ia passando os conteúdos todos para perceber, até nomeadamente pornografia, etc. E que houve um desinvestimento nessa área, portanto... Ou seja, achas que os algoritmos também promovem estes discursos mais inflamados, por vezes? O algoritmo total, porque o algoritmo só vai ter contigo mediante os conteúdos que tu já lhes disseste que gostas. E se alguém já tem alguma tendência, ou se... É pá, sim, eu acho que polarizei um bocadinho, sim. Sentes que o teu trabalho depende muito deste algoritmo? Olha, sinto. Quer dizer, o que eu faço são receitas, o que eu faço é comida, coisas que as pessoas gostam. Muitas vezes trabalho nas temáticas principais do ano, Natal, Páscoa, sim. E há conteúdos que eu tenho a certeza absoluta que eles tinham tudo para ser virais, para chegarem a muita gente, porque eu também tenho noção do que é que normalmente resulta, o que é que resulta mais e o que é que resulta menos, não é? Naturalmente que uma sobremesa há de resultar melhor do que um salgado, apesar de... Sim, comigo pelo menos, sim. E é muito curioso, porque depois as pessoas encontram-me e muitas vezes dizem, tenho que fazer coisas mais saudáveis. E depois a seguir dizem, mas aquele seu bolo de chocolate. Ou seja, as sobremesas, os doces são muito atraentes. E às vezes há conteúdos que eu sei que tinham tudo para dar certo, mas de repente o algoritmo decidiu não entregar, por alguma razão. Eu acho que o Instagram, por exemplo, está sempre a fazer um boicote, sim, de alguma forma, ou porque tu de repente puseste um investimento que nem é uma coisa que passe muito por mim, mas como eu trabalho muito com marcas... que investem naquele post, não é? Sim, as marcas muitas vezes já têm essa política de investimento em comunicação e já investem naquela publicação especificamente. Eu fico com a sensação que às vezes... a publicação seguinte, se não tem investimento, eles dizem, então agora quero continuar quero continuar a receber para te entregar isto, senão o teu reach vai ser péssimo. Mas não sei, quer dizer, eu também tento não ficar demasiado obcecada com isso. A verdade é que há cada vez mais pessoas nas redes sociais, há cada vez mais influenciadores, as marcas muitas vezes também apostam em micro-influenciadores, o que de alguma forma espalha o conteúdo e às vezes preferem até muitos micro-influenciadores do que um influenciador maior que chegue a mais gente de uma vez. Mas sinceramente, depois as coisas passam um bocadinho ao lado porque eu não tenho know-how suficiente para entender e fico sem paciência. Mas estavas aí a dizer que normalmente sabes o que é que vai resultar melhor. O que é que normalmente resulta melhor? O que é um bom vídeo de receita para uma rede social? Olha, então... Há uma forma que deve seguir? Eu acho que não há uma forma que deve seguir, porque, por exemplo, o que eu acho que está muito na moda agora, principalmente no TikTok, é um tipo de vídeo que eu tenho muita dificuldade em fazer, que é um vídeo de dia-a-dia, meio vlog, meio às traspancadas, meio a pessoa a filmar-se debaixo e a mostrar o papo, e assim, debaixo do pescoço, e as coisas entram dentro de uma taça, não se percebe bem o que é, às vezes a linguagem até é meio brasileiro, português do Brasil. Vou colocar essa salsa num bolo. Já vi isto em criadores portugueses, mas como é assim tudo tão roots, tão... Parece mesmo que a pessoa está a filmar... Chegou a casa e que filmou em menos de nada e que editou assim meio às 3 pancadas, e eu acho que isto está muito a bater. Acho que isto está a resultar muito. Eu tenho muita dificuldade porque lá está. Porque a estética para ti é importante. Porque eu adoro a estética. Mas eu acho tantas, já não sei, quer dizer, é só um traço meu, é só a minha forma de ver e a minha marca. A forma como eu gosto de encarar as coisas. Não quero dizer que esteja certo, até porque dá muito mais trabalho. Eu sei que seria muito mais rentável
se fizesse mais vídeos desses, mais práticos. Eu ainda não estou aí, ainda não consegui desprender-me dessa forma da estética. Acho que isso está a bater muito, mas pronto. E também acho que se calhar é para um segmento um bocadinho mais jovem do que o meu, não é? Aquela malta que está ali nos 20, 30, talvez. Tu és novinha, tu se calhar é esses que tu gostas de ver, não é? Não sou. Sou uma novinha velha. Mentira. Para mim, o que resulta, queres saber da perspectiva de quem consome ou de quem produz? Dos dois, se calhar, não é? Ou seja, para ti. Pois lá tu vais-me dizer o que é que para mim é o ideal, não é? Para ti o ideal se calhar era um vídeo de 15 minutos. Não diria tanto. Eu gostava de fazer confortavelmente vídeos de 5, porque eu gosto muito de dizer coisas e fazer piadas pelo meio. Também de manter a relação com as pessoas, não é? Porque se não falares, só tiveres a mostrar as tuas mãos, perdes um bocadinho a proximidade que foste mantendo, não é? Será? Não sei, lá está. Não sei, é uma pergunta genuína, não pensei muito sobre isso. Eu também não, porque lá está. Eu às vezes pergunto-me, caramba, estou aqui a ter tanto trabalho e a demorar 4 dias a editar um vídeo e a garantir que há um raccord. Para quem nos está a ouvir, e raccord é quando nós estamos a gravar uma coisa e depois precisamos de fazer um corte no vídeo, mas queremos manter a mesma linha condutora. Certo. E de repente eu pego numa taça que é redonda e há um corte e o que eu tenho na mão continua a ser uma coisa redonda, mas já é um prato. Então, isto demora a fazer. E tem que ser pensado. E tem que ser pensado, e depois em edição tu tens que fazer ali algumas coisinhas, alguns truques para conseguir que a coisa esteja bem feita. Portanto, eu às vezes questiono-me se faz sentido eu ter este trabalho todo, porque vejo que há pessoas que têm super sucesso com conteúdos muito mais fáceis e que, na verdade, o que está a resultar hoje em dia, pelo menos é o que se diz, é quantidade. Todos como é que os dias, te sentes em relação a isso? Para mim é impossível. Lá está, eu tenho 3 filhos. Isto agora é uma desculpa que eu dou para tudo, mas efetivamente 3 filhos é muita coisa. Aliás, desde que o Viriato nasceu eu já senti um bocadinho isto. Depois entrou a pandemia, depois entretanto a Simone nasceu, tem 2 anos, e com o nascimento da Simone, que ainda por cima foi um bebê que já não estava muito previsto, veio-me aquela urgência de o tempo vai passar e isto não vai voltar para trás. Eu da Julieta trabalhei muito, do Viriato ainda trabalhei muito, e da Simone estou a esforçar-me imenso para tentar coordenar a vida pessoal e a vida profissional, e também a Filipa pessoa individual e os meus hobbies e os meus gostos, até porque a minha saúde mental estava assim muito perclitante e eu comecei a ver que era muita areia no meu caminhão e eu não estava a conseguir gerir tudo. Portanto, por isso é que também eu agora estou só com as redes sociais. A minha agenda é uma coisa relativamente controlada para eu conseguir continuar a ter qualidade de vida e conseguir acompanhar os miúdos. Sim. E porque não vai voltar para trás eles terem 2 anos, ou 3, ou 4, ou 10, que seja. Hei de ter tempo. Sentias-te sobrecarregada? Sentia-me extremamente subcarregada, sim, muita carga mental. E depois, quando nós somos mais novos, quer dizer, isto se calhar acontece ainda com muita gente, não tem a ver com a idade, mas da Julieta eu ainda era muito rookie, ainda era muito pequenina, não sabia bem como é que as coisas iam acontecer. Eu estava há pouco tempo nesta área, eu tinha muita urgência em não deixar cair os pratos todos que eu tinha posto no ar. Literalmente, mas o peso de querer ser a mãe perfeita e fazer tudo bem e ser a profissional perfeita, queria que tudo fosse perfeito, e isso passou uma fatura muito grande a nível psicológico. Do Viriato já comecei a tentar reduzir, mas ainda não consegui, porque o Viriato nasceu, é um bebê pós-pandemia, aliás... Da pandemia, mais ou menos? Mais ou menos, ele tinha 1 ano quando fechámos para a pandemia, e eu trabalhei muito nessa altura. Eu, ao contrário das outras pessoas que estavam em casa, precisamente porque as pessoas estavam muito em casa, eu tive... As pessoas cozinharam muito. Cozinharam muito, eu tive um boom gigante. A tua receita mais viral continua a ser o pão de mia? O pão de mia, provavelmente, sim. E algumas receitas que eu também fiz com a Julieta na altura, porque ela não estava na escola, e muitas vezes levava para o ateliê. Na verdade, o pão de mia foi a primeira receita filmada por mim e editada por mim que eu tive nas minhas redes sociais, porque até aí nunca tinha feito, só fazia fotos. Portanto, também foi o marco para mim. Mas, entretanto, eu aproveitei muito esse boom das redes sociais. Eu lembro-me, na altura, pré-pandemia, eu tinha cerca de 170 mil seguidores e passei para 300. Foi exponencial o crescimento. E eu senti que era uma oportunidade que eu não podia perder, mas foi-me muito custoso, em termos mentais. Foi muito custoso. E tive um burnout. E, portanto, agora, em fase... Como é que percebeste que estavas esgotada? Porque eu já não era eu estava completamente obcecada com o trabalho, obcecada com tudo que tinha que ser à minha maneira, tudo tinha que ser perfeito, os outros
não sabiam fazer absolutamente nada, eu tinha que tomar conta de tudo. E depois também quando tu inicias este processo e os outros naturalmente que também têm a sua vida, se calhar vão deixando que tu tomes conta, queres tomar conta, toma, claro. Então vai em frente. Até que eu cheguei a um ponto de ruptura de já não consegui, já não estava a dar. E depois eu pareço sempre esta pessoa super alegre e super entusiasmada, mas eu tenho aqui uma tendênciazinha para a melancolia e para a tristeza, e eu acho que depois houve aqui ansiedade, depressão, burnout, eu acho que tudo se misturou muito. Mais os pós-partos, não é? Porque apesar de tudo, ter um bebê é uma coisa muito dura, fisicamente, psicologicamente. Claro. Não dormir é uma coisa duríssima. E o Viriato dormiu mal até aos 4 anos. Portanto, foi duro. Foi duro, a sério. E depois, quando tu não dormes, nada tudo funciona. Pior, não é? Tudo fica efetivamente pior. Sim. Porque tu não és capaz. A tua cabeça não funciona. Aliás, eu hoje em dia, se durmo menos de 6 horas, ou se estou 3 dias seguidos a dormir 6 horas, já não funciona muito bem. Eu não sei se não terá sido ainda algum reflexo desse meu período, mas hoje em dia preciso dormir muito mais e exijo-me isso. Mas também hoje em dia eu treino e na altura não treinava, ou seja, eu tenho-me obrigado a ter aqui uma série de... Autocuidado também, que é uma coisa que muitas vezes as mulheres se esquecem, não é? Sim. Entre tantas tarefas que são impostas. Exatamente. Muito autocuidado, também muita gestão familiar entre mim e o Jorge, porque lá está, eu fui tomando conta de coisas, que cheguei a um ponto e comecei a achar que estava muito desequilibrado, não porque ele me exigisse isso, mas porque eu, lá está, me pus muito nessa figura, nesse papel da mãe que tudo pode e da super mulher, e estou a fazer aspas com os dedos, porque achamos que sim, que somos capazes, mas não somos capazes durante muito tempo. Portanto, mensagem lá para casa, não é preciso, vocês vão ser mães incríveis mesmo que não sejam capazes de tudo. Neste processo não perdeste um bocadinho de entusiasmo com o teu trabalho? Conseguiste estar sempre entusiasmada mesma com a ideia de trabalhar ou houve uma fase em que não? Porque é um sentimento bastante comum do burnout, não é? Sim, é muito comum. Eu passei por uma fase em que eu não queria absolutamente nada, em que eu só queria existir, estar quietinha. Eu queria dormir e que tudo passasse. Mas é que na verdade eu também sou um bicho esquisito e a criação somos todos. Exato, de perto ninguém é normal. A criação para mim também é uma fonte muito grande de realização pessoal. Exato. E não sei se é da minha formação, ter sido criativa, criativa não como adjetivo, pessoas que me estão a ouvir, mas criativa como classe. Sim, era a tua profissão. Sim, era a minha profissão e também estudei na António Arroio, que é uma escola artística, gostava de ter ido para Belas Artes ou para a Faculdade de Arquitetura para ter a design de moda, não é? Essas coisas todas, eu gosto de criar, portanto, eu se não criar, também não estou feliz. Eu não gostava era dos moldes, dos timings, da pressão. E depois, como também tenho PHDA, parece que hoje em dia toda a gente tem PHDA, não é? Mas, enfim, a procrastinação... Descobriste recentemente? Ou já? Há cerca de 2 anos, mais ou menos. Mas pronto, a procrastinação também é um assunto para mim. Eu às vezes, quando me sinto muito exacerbada, a minha procrastinação fica muito elevada também, porque quanto mais stress e ansiedade tu tens em relação a um projeto, a um trabalho, a uma edição que tens que fazer, a qualquer coisa, depois arranjas ferramentas mentais para te afastares e conseguires ter algum descanso, não é? Algum apaziguar, então começas a ficar um bocadinho aleatória, de ora vou tratar de umas plantas, ora vou lavar a louça, ora vou... Então começo 35 coisas, porque depois tenho sempre muita coisa na minha cabeça e muita vontade de fazer muita coisa, e olho à minha volta e tenho 35 coisas começadas e uma roupa no estendal e mais outra roupa para pôr a enxugar quando a primeira ainda não me enxugou e... Pronto, sou assim meio caótica. Mas eu também tenho aprendido a abraçar o meu caos, porque eu também já percebi que é aí que eu encontro as minhas vontades e o teu ímpeto criativo até? Sim, exatamente. Portanto, é um caos que eu tenho que ir gerindo, que não pode ficar demasiado caótico, mas também não pode ser nulo. Eu jamais conseguiria viver numa casa bege. Sim. Sabes, clean e minimalista. Esta velocidade das redes sociais sentes que contribuiu para o teu esgotamento e é uma coisa que tentas combater? Naturalmente contribuiu porque é a minha fonte de rendimento. Portanto, sim, contribui e por muito que tu não te queiras comparar, a verdade é que se tu estás no mercado e se
estás de alguma forma a concorrer com outras pessoas que fazem a mesma coisa que tu, inevitavelmente tu vais-te comparar, não é? A tua benchmark, tu tens que perceber o que é que está a acontecer e o que é que as pessoas estão a fazer. Claro que quando me escolhem-me pela pessoa que eu sou e pelo tipo de conteúdos que eu faço, mas inevitavelmente tu tens que ser do teu tempo e tens que estar a par. Relevante, não é? Sim, relevante. E as redes sociais e o ritmo que as coisas andam, sim, manda muita pressão. Ou seja, és vítima de comparação social. Sim, naturalmente, sim. É uma coisa meio inevitável, eu acho. É a doença do... Sim, mas tens que ir pondo um travão, porque senão também ficas demasiado obcecada com isso. Eu sinto que é isso, tens que ir fazendo este equilíbrio, que é uma coisa que eu, lá está, com 42 anos já vou conseguindo fazer. Com 30, 35 ainda não conseguia tão bem, mas é um processo também. Faço terapia, é por isso que eu acho que tenho conseguido fazer esta evolução. Nunca falaste muito deste tema do esgotamento nas redes sociais, porquê? Olha, porque é um tema muito delicado e eu acho que não quero, por um lado, a condescendência do outro, por outro lado, opiniões não solicitadas e aquelas consultas dos especialistas, que eu tenho a certeza que as pessoas iam fazer com o maior carinho, mas eu acho que não me ia trazer nada de produtivo neste momento. E à semelhança da coisa do peso e do corpo, que eu de vez em quando até falo, não sou tão específica. Sim, não falaste muito, por exemplo, desse processo de emagrecimento que mencionaste no início. Sim, não é? Ainda não falo no foro íntimo ou quando estou com as pessoas, mesmo não as conheço assim tão bem, porque se me perguntarem eu conto, mas ainda não apeteceu falar publicamente. Mas também porque eu acho que é interessante quando eu tiver coisas se calhar mais concretas para dizer às pessoas. Por exemplo, eu agora com 3 filhos já acho legítimo dar alguns conselhos e falar sobre maternidade. Até do ponto de vista olhem, não há certos, não há errados, tenham só cuidado, ou cuidado com vocês, ou fiquem atentos, não é? E sobre a saúde mental, como também é um tema tão vasto, eu acho que vou partilhando coisas dos outros, fazer conteúdos meus acerca do assunto. Ainda não tive esse chamamento. Às vezes tenho vontade, mas lá está, como a minha agenda está assim muito controlada no sentido em que eu tenho muito pouco tempo para os extras, é uma coisa que eu também agora não consigo pôr no meu saco, não é? Então, sei lá, quando eu tiver mais tempo, provavelmente é uma coisa sobre a qual eu... Ou seja, mas é um tema que gostavas de falar? Sim. Há muitos temas que eu gostava de falar, porque eu gosto muito de conversar. Olha, e adoro dar a minha opinião, mas também hoje em dia dar opinião é uma coisa um bocado sensível e eu às vezes tenho unpopular opinions e depois nunca sei muito bem como é que isso é recebido. E também me acontece muito, por exemplo, estou aqui neste podcast e na entrada eu acho que até te contei, disse isto, que é a coisa fica tão íntima que eu depois fico tão à vontade que me esqueço que estou a falar para uma audiência e que tem muitas pessoas muito diferentes, com muitas histórias. E eu acho que, por muito que tu devas ser verdadeira, tu tens que ter uma consciência social. E tens que ter consciência de que aquilo que tu dizes vai repercutir. Não sabemos a quem é que chega, não é? Não sabemos a quem é que chega e como é que vai ser interpretado. E às vezes eu digo bacuradas, e às vezes digo coisas que não são interessantes ou que não são certas ou que não são verdadeiras, porque sou humana e também não quero sentir esse peso. Mas sobre que temas é que tens já no Popular Opinions? Ou sobre que temas é que preferes não falar nas redes, por exemplo? Então, por exemplo, eu posiciono-me em questões políticas, apesar de não as dissecar, até porque não tenho conhecimento suficiente para isso e facilmente alguém com uma opinião contrária à minha, mas com muito mais cultura política, ia facilmente derrotar-me nesse sentido, apesar de essa pessoa poder ou não ter razão, percebes? Mas como às vezes as pessoas conseguem ser muito articuladas em temas que não são assim tão... não são os mesmos que os teus, ou que tu não dominas, depois ia ser ali uma coisa desequilibrada. Ou seja, posicionas-te, mas não posiciono-me política partidária. Sim, seja, não discuto publicamente, mas vou partilhando opiniões dos outros com as quais eu concordo. Depois, sobre filhos, às vezes tenho algumas unpopular opinions. Pronto. A maternidade é um tema muito polarizado nas redes sociais. É muito. Eu, por acaso, sei lá, sobre violência obstétrica, eu tenho uma unpopular opinion, e agora porque se calhar não é o sítio certo. Sim, se eu tivesse um podcast sobre maternidade, se calhar assumia essa posição, mas sei que em algumas pessoas ia ressoar de uma forma menos agradável,
Mas eu gosto muito de muitos temas. E a vida em si e o ser-se é uma coisa assim meio filosófica até, é uma coisa que me interessa. Ser-se humano, não é? Ser-se humano é uma coisa que me interessa por demais. Sim. Gosto muito de entender a razão de ser das coisas, porque é que as pessoas fazem assim e não fazem assado, os traços de personalidade, o que é que levou a... são temas que me interessam muito. E enquanto utilizadora, que uso é que fazes das redes sociais? Eu consumo muito plantas, muito, porque eu descobri que as plantas são... Eu descobri que sou uma velhinha cá dentro. Só não tenho gatos. Mas eu estou completamente viciada em plantas. Sou colecionadora de plantas. Uau. E de plantas exóticas. E acho fascinante propagar, fazer crescer, mudar o que é que resulta, o que é que não resulta, a luz, o sol, a água, tudo. Sou completamente fascinada. Portanto, estou quase a abrir um Instagram só de plantas. Acho que sim. Gosto muito e faz muito bem, e de alguma forma também me salvou neste último ano, que tive, sei lá, muitas dúvidas e que ainda me estava a sentir muito não eu e muito em pós-parto, e as plantas fizeram-me, lá está, alargar um bocadinho as redes sociais no sentido de o que é que as outras pessoas andam a fazer, focar-me mais nisto de fazer crescer. De cuidar, não é? Cuidar, de propagar, reproduzir, acho incrível. E o que é que eu vejo? Também vejo muitas receitas e crafts, também adoro fazer gesso e passo horas a fazer vasos e cenas. Em termos de receitas, o que é que te atrai a ti? Por exemplo, preferes aqueles vídeos que têm uma estética mais semelhante à tua ou uma coisa totalmente diferente? Atraem-me vídeos que contem uma história e que sejam super estéticos. Acho maravilhoso, fico fascinada, fico a olhar e a pensar como é que fizeram, o que é que usaram, o que é que terão feito para, quantas pessoas é que estão envolvidas neste processo. Ponho-me a fazer contas. Quando eu chego à parte do pois, mas isto em Portugal nunca seria possível, já estou irritada, já me apetece desligar. E também gosto de receitas rápidas, receitas práticas. Na verdade é muito o tipo de conteúdos que eu partilho, é o tipo de conteúdos que eu vejo. Sim. Que receita é que achas que define melhor? A mim... que difícil. Se fosses um prato, não é? Se eu fosse um prato, eu era um cozido. Se eu fosse eu gosto muito de doces. Eu seria uma sobremesa. Sim. Seria um brownie, um bolo de chocolate daqueles a derreter. Mas depois de uma dobrada. Ou de uma feijoada, ou de um cabrito no forno. Seria assim uma refeição completa. Nesse sentido das redes, alguma vez te preocupaste com o teu uso, do passar muito tempo, de ficar muito tempo no scroll, ou é uma coisa que não tens tempo? Sim, preocupo-me imenso com isso, sim. E lá está, agora como eu tenho os meus sonos muito mais regulares e muitas vezes vou dormir com a Simona às 9 e tal, deito-me para adormecer e acabo por adormecer e fico super contente com isso, porque caso contrário, muitas vezes fico em scroll infinito e eu sei que isso me vai deixar extremamente irritada e faz-me mal mesmo, porque lá está, porque as redes sociais são uma fonte de comparação inesgotável e tu vais vendo janelinhas perfeitas. Uma janela perfeita, outra janela perfeita. Mas isto é só janelas perfeitas e a minha tem tantas rachaduras, não é? Mas claro, tu só estás a ver as janelas perfeitas que cada uma dessas pessoas comunica, portanto, todas juntas são muitas comparadas com as tuas, que também são só 2 ou 3, não é? Uhum. Nesse sentido, fazes um esforço para não mostrar tudo perfeito na tua página? Faço um esforço muitas vezes para mostrar o erro, o que lá está. Vocês, mas vão dizer, isso é contraditório, porque os teus vídeos tu tentas que eles estejam todos bonitinhos. Tu às vezes mostras erros de receitas, não é? Sim, coisas que caem ao chão. Mal, sim, coisa tipo... Sim. Gosto muito de mostrar isso para se perceber que... Há uma coisa que também me preocupa, que é... Eu não quero ser a influencer tóxica. Não quero mesmo nada. Não quero nada que alguém olhe para mim e diga, pois, ela faz tudo perfeito, ela faz tudo bem, e as receitas dela saem-lhe sempre bem. Não saem mesmo. E eu também lavo a louça, e eu também fico com o lava-louça cheio, e às vezes demoro mais do que 2 dias ou 3 para lavar a louça que está na pia, como se diz. Portanto, para mim é muito importante que as pessoas não me vejam porque eu não quero nada fazer isso aos outros. Não quero nada que os outros tenham em mim uma fonte de desprazer e de mal-estar. Nada. Sim. Aliás, este podcast chama-se A Vida Não é o que Parece, como tu já aqui disseste. Qual é que achas que é a maior ilusão que as redes sociais nos vendem? Que a tua felicidade depende de ti. Não depende. A felicidade não é uma coisa
constante, que tenha uma relação de causa e efeito com nada, não depende. E também não é por trabalhares muito que vais conseguir, porque muitas vezes trabalhas muito e não consegues. Atenção. Aquela ideia da glorificação da produtividade, não é? Sim. Atenção que eu não estou a dizer que não somos recompensados por trabalhar muito, às Exato, vezes, não é? E que não é preciso trabalhar muito. Sim. O que eu digo é que não é tão linear assim. Sim, não é uma relação causa e efeito. Não é de todo. Mas acima de tudo a felicidade. Que a felicidade seja uma coisa que nós consigamos controlar. São tantos fatores, é tão multifatorial. Onde nascemos, tudo. Os pais que tivemos, as pessoas que foram. Aliás, até coisas tão simples como. Isto é meio off-topic, mas eu acho que pode ter graça, que é... Lembro-me que fomos com a Julieta ao oceanário. Ela era muito pequenina, tinha, não sei, 3 anos, 4. E estás a ver o oceanário, não é? Tu vês tubarões gigantes e raias, mantas-raias que passam por cima de ti, parece que te vão sugar. Então, filha, gostaste do oceanário? Tipo, no dia a seguir, ou a seguir ao almoço? Sim, gostei muito. E o que é que tu gostaste mais? Eu gostei daquela ranzinha pequenina que lá estava num aquário. Ou seja, a forma como tu recebes o que a vida te vai dando é tão incógnita, é tão pouco linear, não é? Tu podes estar a ter a experiência mais incrível da tua vida, mas ficaste focado ou nos sapatos que rebentaram, ou, pelo contrário, estás focado no pôr do sol que estás a conseguir ver todos os dias. Depende do teu estado, depende da pessoa que tu és, do teu perfil, da tua personalidade. E para certas coisas, infelizmente, tu não consegues ter esse controle, nem dá para ser perfeito como parece, como aparece. O que é que as pessoas que te seguem acham que sabem sobre ti e não sabem? Acham que eu sou uma pessoa sempre alegre. Não sou. Tenho muitos momentos mal-humorados em que não apetece falar com ninguém. E tenho muitos momentos, agora não tanto por acaso, mas tenho muitos momentos, por exemplo, bicho do mato, em que gosto muito de estar sozinha e retiro muito prazer disso. Sem melancolia, sem tristeza. Prazer de estar sozinha. Prazer de estar sozinha, gosto muito, sim. Muito bem, vou jogar aqui um jogo contigo. Ok, não estava preparada. Que se chama Like ou Scroll. Só para percebermos também o que é que tu gostas ou não de ver no teu feed. Boa. Então vou sugerir 2 temas e dizes a que tema é que dás like e que tema é que fazes scroll. Portanto, primeira categoria, receitas virais ou vídeos de viagens. Qual é que fazes like e qual é que fazes scroll? Eu faço like aos... É que há receitas virais boas, mas muitas delas não são. Portanto, vejo, mas depois faço scroll às receitas e vejo a viagem. Sim, diz-nos o que é que achas de cheesecake japonês, Filipe. Sim, quer dizer, bora lá, não é? É iogurte com bolacha, comemos isso desde os anos 80. Seguinte, vídeos de limpezas ou dicas de parentalidade? Adoro vídeos de limpezas. É muito satisfatório, não é? É super satisfatório. Adoro vídeos de limpezas. Mas dicas de parentalidade, se for de alguns influenciadores que eu respeito, também. Há alguns médicos que eu gosto muito de ver. Última, vídeos motivacionais ou vídeos de Get Ready With Me? Ai, meu Deus. Get Ready With Me, faço um like, e os motivacionais faço scroll. O problema, sabes qual é o problema? É que quando tu estás naquele scroll infinito que parece que vais chegar ao fim da internet, tu papas tudo. Sim. E é isso que te destrói. É que de alguma forma o teu algoritmo mesmo assim ainda vai entregando muita coisa que... Sim, não é só o que tu ver. vês. Sim. Estamos aqui a chegar ao final, eu queria olhar um bocadinho para a frente, para o futuro. Colocas a hipótese alguma vez de sair das redes sociais? Às vezes tens essa vontade? Quando estou muito cansada, tenho. Não é sair, é... Eu tenho uma pausa? Não, eu tinha vontade de ser 2 e ter uma Filipe a quem eu pudesse pagar para fazer o meu trabalho. Porque apesar de eu estar muito melhor, eu acho que continuo muito com a questão de controle. Ter que ser eu a fazer tudo. Uma parte porque eu gosto, outra parte porque gosto de controlar. Mas eu também já percebi que, por exemplo, quando eu e a minha equipa, a minha agência, tentamos aliviar um bocadinho a pressão e pôr uma equipa de editing, por exemplo, a fazer os meus conteúdos, que eu depois fico insatisfeita. Sabes quando comes uma comida que não te soube a nada? Odeio isso. Não é tão triste, porque tu estás a perder aquela oportunidade
E depois é tipo, mas era para isto, não foi para isto que eu vim. Sim. Então eu fico com essa sensação que parece que os conteúdos não são meus, não nasceram de mim. Não estou com a tua assinatura, não é? Pois, eu apesar acho que está bem feito, provavelmente. Apesar de está bem feito, Sim. mas eu acho que fazer parte do processo é metade do gozo para mim. Se fosses fazer assim uma pausa, ou se te fosses despedir assim no apocalipse acabava, como é que te despedias? Como é que seria o teu post de despedida? Era uma receita? Se eu me despedisse, mas tipo, ia morrer? Tipo, não, ia fazer... imagina que ia fechar e tínhamos todos de ir embora, ou querias fazer uma pausa? Ou... Se eu agora fizesse 6 meses sim, de sabática. Eu ia dizer celibatário. Também não podes é fazer, bem Filipa. Sim, podes. Está até uma tendência também, não é? Sim, Parece sim. que nos Brad Pill. Olha, não sei. Era uma sobremesa. Sim, mas eu não gosto... É que, pronto, eu tenho dificuldade com fins. E tenho dificuldade com tomadas de decisões e escolhas de uma coisa só. Portanto... Não, eu ia escrever um textão todo poético e não sei o quê e não sei. Ia mostrar o que é que eu ia fazer, de alguma forma. Olha, os próximos 6 meses é isto. Até já. Acho que ia ser isso, sim. Muito bem, obrigada, Filipa. Obrigada, Inês. É sempre muito bom estar contigo. E assim nos despedimos. Podem continuar a acompanhar a Filipa Gomes nas redes sociais e já agora ao público também. Quanto ao podcast A Vida Não É O Que Parece, sigam na sua plataforma habitual. Até para a semana. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.